Olá, meninas! Hoje nosso passo a passo desse estojinho aqui duplo, ó. Como está chegando a volta às aulas, né? É muito interessante ter ele no nosso portfólio. Ele é muito fácil de fazer e é muito vendável também. Então, vem comigo conferir o vídeo passo a passo. Já deixa seu like. Você que é nova por aqui, meu nome é Dalila. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de quando eu postar novos vídeos e vamos lá. Bom, então vamos começar. Vou passar as medidas para vocês, mas também vou deixar elas na descrição do vídeo, tá bom? Aqui, ó, eu cortei no material principal 30 por 30, tá? Uma vez também, para fazer o acabamento do meio do nosso zíper, 30 por 4. Aqui, para fazer o tirante, tá? Que vai ficar nas extremidades do nosso estojo, eu cortei uma medida de 4 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. Passei cola de contato no meio e dobrei assim, tá vendo? Aí, aqui, ó, eu vou dobrar o meio e repartir em 2. Aí, vai ficar 2 tirantes assim, tá bom? Os nossos forrinhos, ó, eu cortei 4 vezes na medida de 30 por 14, tá bom? O forro que eu tô utilizando aqui é o Bagum. 2 zíperes, como a nossa medida é de 30 centímetros, eu cortei 2 de 35 centímetros, tá? Porque é sempre bom a gente deixar sobrando um pouquinho. E 2 cursores, ó. Eu vou usar um cursor assim e um cursor simples, tá bom? Então, vamos começar. Vou começar costurando o zíper, tá? Aqui, o lado que eu vou costurar não interfere em nada porque é 30 por 30. Então, como é um quadrado, os dois lados têm a mesma medida. Você só tem que se atentar à sua estampa. Se você for utilizar uma estampa, um material estampado, você fica de olho para que lado que tá a sua estampa. Aqui a minha estampa tanto faz, porque tem as raposinhas em várias posições. Então, não tem um lado certo da estampa, tá? Então, eu posso costurar tanto aqui como aqui, tá bom? Então, aqui eu começo aqui só prendendo o zíper. Tô usando o ponto 3,5, tá? Aí, agora aqui, eu vou colocar um dos forros. O forrinho eu vou colocar assim, ó, frente com frente, tá? E vou encaixar aqui certinho, beiradinha com beiradinha. Bem certinho, ó. Se atenta pra tá bem certinho aqui ao lado também, tá? Aí, você vem, vira o forro, coloca ele bem certinho assim pra trás, ó. Puxa ele pra não prender aqui, tá? Então, você puxa ele pra trás dessa forma, assim. E a gente vai fazer um pesponto aqui, tá? Pra fazer o pesponto, eu coloco a minha costura no ponto, a largura do meu ponto no 5, tá? Vai ficar um ponto bem bonito, ó. O primeiro forrinho já foi. Agora, a gente vai colocar a parte do meio. Essa parte aqui, ó, de 4 centímetros. A gente vai costurar ela aqui, ó. Do outro lado. Você vem, alinha, tá? Certinho aqui e aqui. A gente vai passar uma costurinha na beirada, tá? Eu prefiro
costurar por esse lado aqui. Alinha certinho. As laterais tem que estar retinha, tá? Pronto, ó. Colocamos aí a parte do meio, vamos colocar o outro forrinho, tá? Agora, na hora do forrinho, a gente coloca aqui, ó, frente do forro com frente do forro. Alinha certinho e passa uma costura. Aí, o mesmo esquema, ó. Coloca o forrinho pra cá, pra esse lado, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Coloca o forrinho pra cá. Esse lado pra cá também, ó. E vamos passar uma costurinha aqui, ó, de pesponto. Ó, o nosso primeiro bolsinho tá pronto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, desse outro lado, com outro zíper, tá? A gente vai colocar aqui, ó, frente do zíper com frente do material, e a gente vai costurar aqui. Colocamos aqui o zíper, vamos vir com o forrinho, tá? Frente do forro com frente do material. Vem aqui, encaixa certinho. Mesmo esquema, ó. Agora, pode parecer que vai ficar confuso, mas é super simples, tá, ó? Puxa o forrinho pra cá, dobra, tá vendo? Ele pra baixo. E vamos passar um pesponto aqui, ó, tá? Puxa lá embaixo, ó, vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Os forrinhos vai ficar tudo pra esse lado. Aí, você puxa pra cá, ó, empurra pra baixo. E vamos passar a costura de pesponto aqui. Assim, ó, um bolsinho já tá pronto, o outro a gente já colocou o forro. Agora, o que a gente faz? A gente vira desse lado aqui, ó, vai tá desse jeito aqui, ó. Aí, a gente pega essa outra beiradinha e junta aqui, ó. Se atentando pra ficar rente nas laterais. Aí, a gente vem e fecha. Ó, vai ficar desse jeito, ó. O que a gente faz aqui? Nessa última costurinha, aqui a gente vai vir com o outro forro, o último forro, ó. Frente do forro com frente do forro. Alinha aqui, beiradinha com beiradinha, lateral com lateral. E vamos pra máquina de novo. Aí, agora, aqui nessa última costurinha, a gente vai abrir o zíper. Por quê? Porque a gente precisa dar a costura de pesponto aqui, ó, que a gente não deu, tá bem? Então, aqui nesse último zíper, ó, a gente abre. Joga esse forrinho aqui pra trás e vamos fazer a costurinha de pesponto aqui onde falta. Pronto, ó,
já estamos com todos os nossos forrinhos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha etiqueta. Eu coloquei minha etiquetinha aqui, ó. A etiqueta vai ficar bem na parte do meio, tá? Você pode escolher colocar na frente, aí fica ao seu critério, tá? Agora aqui, o que eu vou fazer? Na parte do meio aqui, ó, eu já vou costurar os tirantes, tá? Vou colocar aqui assim, ó, do lado de dentro. Vou centralizar aqui, vou passar uma costurinha. Vou fazer isso dos dois lados, aqui também. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar o cursor, tá? Pra passar o cursor, eu já falei pra vocês como que eu gosto de fazer, ó. Eu corto um pedacinho do dentinho do zíper e venho com o cursor. Eu vou colocar primeiro no que tá fechado, tá? Ó, vou colocar aqui e vou deixar ele centralizado aqui. O outro, como que eu vou fazer, ó? Fechar aqui, a gente vai centralizar, deixar certinho, tá vendo? Você pode até pegar um clips pra te ajudar aqui, ó, pra deixar certinho. Vou vir aqui, cortar um pedaço do dentinho. Lembrando que esse nosso tá aberto, né? Então, a gente vai ter que passar uma vez, ó. Passa uma vez, fecha tudo, passa novamente e centraliza ele, tá bom? Então, os dois no meio agora. A gente vai virar essa peça, tá? Com cuidado, com carinho. Vamos virar ela todinha do avesso. Agora, ó, a gente vai fechar os nossos forros, tá? Então, pra fechar o nosso forro, ó, a gente vai colocar aqui, ó, vai juntar certinho. Em um deles, eu vou passar uma costurinha tudo aqui, tá? No outro forrinho, que é por a gente vai desvirar o nosso estojo, a gente vai costurar daqui até aqui, mais ou menos, deixar um espaço de uma palma de mão e vai costurar aqui. Aí, aqui a gente costura um pouquinho. Deixa uma abertura. Deixa uma abertura boa, tá? Pra você conseguir desvirar com facilidade. Agora, a gente vai costurar as laterais, tá? Nas laterais, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar daqui até o seu pezinho chegar bem aqui, ó. A gente não vai passar por cima do zíper, tá? A gente vai costurar até chegar bem pertinho aqui do zíper, mas a gente não vai costurar em cima do zíper. Ó. Chegou aqui pertinho do zíper, não retrocesso. Vai fazer isso em todas as laterais dos forros, tá? Desse jeito, ó. Você vai costurar daqui,
vai chegar perto do dentinho, ó. E vai dar o retrocesso. Agora aqui a gente vai fechar, a gente vai fazer as nossas caixinhas de leite no forro, tá? Ó, a gente vai vir aqui. A nossa caixinha de leite no forro vai ser de 2 por 2, tá? A partir da costura, a gente vai marcar aqui 2 e 2. Vai passar um risquinho. A gente vem aqui e corta bem certinho, tá? Aí, na hora que a gente for abrir aqui, ó, e não ter o perigo de descosturar, porque a gente cortou, né? Então, tá sem retrocesso, passa uma costurinha reforçando, pra não ter o perigo de descosturar na hora da gente abrir a nossa caixinha de leite. Pronto, agora, ó, a gente vai fechar a nossa caixinha de leite, ó. Você vai abrir assim, vai colocar aqui, ó, costurinha com costurinha. Vai deitar a sobra de um lado e outra sobra do outro. Vou colocar o clipezinho aqui, ó. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Um detalhe, não sei se vocês observaram, mas aqui, ó, aqui eu deitei a costurinha para um lado. Desse outro lado, eu deitei a costurinha para o mesmo lado, tá? Pra não ficar torcida, sabe? A costura, pra nossa bolsinha não ficar torta. Então, assim, se você for deitar de um lado, deita pro mesmo lado do outro, tá bom? Ó, pra costurinha ficar deitada pro mesmo lado, tá bom? A gente vai fechar essas caixinhas de leite agora, tá? Pronto. Agora, ó, nossas caixinhas de leite já estão fechadas. A única abertura que tem aqui, ó, é a abertura em um dos forros pra gente desvirar, tá? A gente vai fazer o que agora? A gente vai dobrar o meio, a gente vai achar o meio daqui da peça, ó. A gente vai vir aqui, vai dobrar aqui, ó, no meio. Vai vir aqui, vai dar um pique pra gente marcar o meio. Aqui, ó. A mesma coisa desse lado, ó. Vamos dobrar aqui, costurinha com costurinha, zíper com zíper. Vir aqui, ó, e dá um pique. Agora, a gente vai vir aqui assim, ó. O nosso meio daqui, esse aqui é o nosso meio, tá vendo? Onde a gente costurou o nosso tirante. Isso aqui é o meio da parte de baixo. A gente vai colocar meio com meio, ó. Meio com meio, tá bom? Deixa eu colocar um clipe aqui. Um aqui. E um aqui. A mesma coisa lá do outro lado, ó. A gente vem aqui, o nosso meio de cima tá aqui no nosso tirante, o nosso meio de baixo tá aqui. A gente vai colocar os dois juntos, ó. Meio com meio. Colocar um clipe. Outro clipe aqui. E outro clipe aqui. E a gente vai fechar, tá? Como que a gente vai fechar aqui, ó? A gente vai iniciar daqui. Retrocesso sempre. Agora, aqui no nosso forro, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dobrar ele pra baixo dessa forma aqui, ó. E vai vir.
tirar o excesso de zíper pra vocês verem certinho. A tesoura tá ficando meio cega já. Vamos queimar, né, o zíper pra não desfiar. Nunca esqueça de selar o zíper. Do outro lado também. Ó, aqui ficou desse jeito, tá vendo, ó? Ó. Coloquei a costurinha assim, ó. Eu abri e passei a costura. Abri e passei a costura. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer a caixinha de leite aqui, ó. A nossa caixinha de leite aqui vai ser de 3 por 3. Lembrando que é a partir da costura, tá? A costura tá aqui, ó. E a costurinha tá aqui. Aqui não tem costura. Então, ó, você vai vir aqui, ó. 3, a partir da costura, por 3, a partir do nosso material, tá? Aí, agora que é a mesma coisa, ó. Na hora que a gente abrir nossa caixinha de leite, aqui vai ficar sem retrocesso. Então, na hora que a gente for abrir a caixinha, vai descosturar. Então, antes de eu cortar a caixinha, eu vou dar um retrocesso aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Pra reforçar. Agora, aqui, na hora de cortar, ó, você corta bem certinho também, tá bom? Pra não dar diferença na hora da gente fechar a nossa caixinha. A gente vai abrir. Caixinha, ó. Vai alinhar. Tá vendo como ficou bem retinho, ó? Quando a gente corta bem certinho, ela fica bem retinha. A gente vai fechar todos. Aqui também, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fechar. Pronto, ó. Nosso tojo já tá pronto. Agora o que a gente vai fazer, ó. Já tá tudo fechadinho. Confere pra ver se tá tudo fechadinho. Se não tem nada descosturando. Se não falta nada de costura. Tira os excessos de linha, tá? Eu gosto de tirar os excessos e dar uma queimadinha, tá bom? A gente vem aqui, ó, lá na nossa aberturinha, lembra que a gente deixou essa abertura aqui, ó? A gente vai lá no zíper, cadê o zíper? Lá no cursor, a gente
vai abrir, ó. A gente vai abrir, colocar a mão lá dentro. A gente vai abraçar aqui, ó, a nossa peça. E vamos, ó, desvirá-la. Devagar, com carinho, pra não rasgar o forro, tá bom? Por isso que eu falo, ó, sempre deixa uma abertura boa, tá? Porque a gente vai ter que costurar do mesmo jeito, né, o forro. Então, deixa uma abertura boa pra não ter o perigo de você rasgar ele na hora de desvirar a peça. Forrar todinho. Olha, gente, que fofinho. Olha. Olha só. Vamos fechar o forrinho. Você coloca o forrinho assim, ó. Vou dobrar assim pra dentro. Colocar um clipezinho assim. Aqui, ó, pra eu não passar a costura só onde tá aberto, eu vou passar a costura do início até o final, tá bom? Isso eu aprendi com a minha professora de costura criativa, Dani Delinsky. Minha professora doidinha. Ó, retrocesso sempre. Ó, pra fechar aqui a abertura, eu gosto de passar a costura do início ao final. Porque eu aprendi com a minha professora de costura criativa que se a gente costurar só nessa partinha aqui, ó, vai parecer que a gente fez o remendo de alguma coisa. A gente remendou uma costura. Então, dá a sensação de que tem alguma coisa errada. E ela fala assim que se a gente passar uma costura do início até o final, é só uma costura. Então, não parece que tem nada de errado. E eu concordo com ela. Ajeito o forrinho lá dentro. Certinho. Vamos ajeitar o outro forrinho também. Pronto, gente, ó, o nosso estojo duplo está prontíssimo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com uma amiga de costura criativa, olha só. Pra volta às aulas agora, ó, facinho de fazer. Uma peça bem vendável e a criançada vai adorar. A criançada e as mamães, né? Olha só. Ficou lindo, né, gente? Pra vocês terem mais ou menos a ideia do tamanho dele, ó. Deixa eu pegar algumas canetas aqui. Ó. Olha, ó. Cabe muita coisa. Ó, minha tesoura grande. Cabe aqui. Cabe muita coisa, tá? Então, é bem espaçosa. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.